Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao meu canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós vamos estar gravando o capítulo 21, o nascimento de Isaac. Esse que traria as 12 tribos de Israel por meio de seu filho, e nós vamos acompanhar como foi que isso aconteceu, uma passagem que tem muitos ensinamentos para nós. Diz assim: o Senhor visitou a Sara, como ele tinha dito, e fez com que ela tivesse um filho na sua velhice. Veja bem, Abraão recebeu essa promessa quando ele tinha 75 anos. E aqui, diz aqui no versículo 5, ele já estava com 100 anos quando nasceu o seu filho Isaac. Que coisa linda! E diz assim, que a Sara falou: Deus me tem feito rir, porque todo aquele que ouvir essa história vai rir comigo. Realmente um motivo de muito riso, tanto para Abraão quanto para Sara. Veja bem que ela não tinha nenhuma esperança e ele transformou, o Senhor transformou a incredulidade dela. Ele transformou aquilo que você julgava uma coisa impossível, ele transformou em riso. Talvez aquilo que você hoje está achando que nunca vai acontecer, Deus está esperando o momento certo para transformar a sua tristeza em alegria, em motivo de riso. Abraão esperou 25 anos por essa promessa. E você, está esperando quanto tempo para que isso se cumpra na sua vida? 1 ano, 2 anos? A gente nunca sabe, mas vai acontecer. E diz então que o menino cresceu, que ele foi desmamado, e no dia que ele foi desmamado, como era do costume daquele povo, eles fizeram um enorme banquete para celebrar aquele acontecimento. O menino já tinha crescido e já tinha sido desmamado da mãe. Imagina que a Sara, com toda a idade dela, ela conseguiu amamentar o filho. Então o milagre é assim, muito, muito, muito superior, porque Deus deu a ela um filho com condições normais de uma mulher de uma idade sadia, de uma idade normal de ter filhos. Isso é muito incrível. Mas aconteceu que naquele mesmo dia, os olhos de Agar, aquela que era egípcia, que era a mãe do Ismael, ficou assim, olhando para aquilo e com muita raiva, com muita ira, com muita inveja. E a Sara sentiu o baque e ela pensou: essa mulher e esse filho vão trazer problemas para o meu filho. Isso era muito óbvio de se ver no olhar de raiva, de inveja, de descaso, de desprezo da Agar, vendo aquela festa do filho da promessa se realizando. Aí ela chega para o Abraão e diz assim: manda essa escrava embora, porque o filho dela não vai herdar com o meu filho, com Isaac. Que difícil decisão que ela colocou nas mãos de Abraão. E Abraão, ele já amava o filho, era o único filho dele, gente, era o único que ele conhecia. Agora ele tinha tido o Isaac, mas o Ismael também cresceu e era um filho. Você ama. E aí o Abraão ficou meio receoso e ele falou com o Senhor. Ele falou: ai, Senhor, isso não está me parecendo uma boa ideia. O coração dele pesou. O coração do Abraão pesou de ter que mandar o filho embora. Agora você imagina o quanto ele amadureceu, porque no próximo capítulo Deus vai pedir coisa bem maior para ele. E ele vai dar sem reclamar. Ele vai entregar o filho que ele mais amava. Bom, isso é outra história. Já tô me adiantando aqui, né? Mas é para você ver como a pessoa, ela vai amadurecendo. Conforme ela vai se relacionando com Deus, ela vai vendo que tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que Deus planeja para nós é muito melhor do que o nosso plano. O plano de Deus é perfeito e o nosso é imperfeito. E Abraão aprendeu e entendeu isso. E depois de ter recebido um filho quando ele tinha 100 anos, o que mais que ele ia duvidar que Deus pudesse fazer por ele? E assim, ele vai conversar e o Senhor diz para ele: ouve a sua mulher.
ouve a sua mulher dessa vez, né? Quando não era para ter ouvido, quando ela quis entregar Agar para ele fazer um filho, ele não perguntou para Deus e fez. E agora que ele tinha que entregar o filho, aí ele foi falar com Deus, eu não quero, isso para mim não é uma boa ideia. Mas ele diz, ouve a sua mulher, porque em Isaque será chamada a tua semente. E assim ele teve que despedir a Agar, ele teve que mandar a Agar para o deserto. Mas Deus também tinha planos para Agar. Deus também tinha planos para o menino, para o Ismael, para o filho de Agar. Disse que ele se levantou, colocou pão, deu um odre de água, colocou no ombro dela, deu também para o menino e mandou-la embora para o meio do deserto. Que decisão terrível, que decisão dura. Às vezes o Senhor pede coisas difíceis para nós fazermos. Tomar decisões que nós não queremos, deixar pessoas que nós não queremos, que nós amamos. Mas o Senhor fala, manda embora, porque essa pessoa não é boa para você, não vai fazer bem para você lá na frente, porque Deus conhece lá na frente. E aí ele despediu, e ela disse que ela foi, e a hora que acabou a água, ela se assentou perto de uma árvore, e levantou e colocou o menino um pouco longe dela, para ela não ouvir a voz do menino, e chorou. Ali ela tinha entregado os pontos, porque no meio do deserto, sem água, o que você acha que vai acontecer? Ela só colocou o filho dela um pouco mais longe, e assentou ele embaixo da árvore, que o próprio Abraão tinha plantado, né? E falou, não tem mais jeito. Mas Deus ouviu, olha que interessante, Deus ouviu a voz do menino. Ele não ouviu a voz da Agar, ele ouviu a voz do menino, porque ele tinha promessas para o menino. Bradou o anjo de Deus, Agar desde o céu disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, do menino. Deixe o lugar aonde está. E assim ele disse, levanta, pega o moço, pega na tua mão, porque eu farei dele uma grande nação. E aqui nós sabemos que também Ismael gerou 12 tribos, que são hoje os palestinos e os árabes. Como ele falou, eles seriam homens de guerra, flecheiros, né? Era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, ou seja, verdadeiros homens de guerra, homens bravos, homens ferozes, homens corajosos, homens valentes, mas que brigam até hoje com Israel, né? E habitou ali no deserto de Parã, ele, a sua mãe, e tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. E assim vai começar a geração de Ismael. E nesse tempo, voltando aqui para o Abraão, o Abimeleque, que morava naquela terra, ele percebeu que Deus era com o Abraão. Ele falou, olha, eu percebo que Deus é contigo em tudo que você faz. Então vamos fazer aqui uma coisa, ó. Você não vai mentir para mim, nem para o meu filho, nem para o meu neto. E segundo a beneficência que eu fiz para você, você vai fazer para mim. E a terra, na terra onde você peregrinou. E Abraão disse, eu jurarei. E ali eles fazem um concerto. E ali eles fazem uma aliança. Mas aconteceu que os próprios, deixa eu ler aqui. Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abraão, de Abimeleque, tinham tomado por força. Ou seja, Abraão tinha cavado um poço de água e os servos do Abimeleque foram lá e tomaram aquele poço à força. E aquilo causou uma briga entre eles. Então Abimeleque disse, olha, eu não sei quem fez isso. Também você não me fez saber, nem eu sei de nada. Então, Abraão falou, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um pacto aqui de paz entre nós. E diz que tomou Abraão ovelhas, vacas, deu a Abimeleque e ambos fizeram um pacto. Porém, Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse para Abraão assim, mas por que estão aqui 7 cordeiras que você separou, que você deixou de lado? E ele disse assim, porque essas cordeiras vão ser testemunho de que foi eu que cavei esse poço. E sabe como que chama aquele poço? Aqui tem um
um negócio muito legal para a gente pensar. Aquele poço era o poço de Berseba. Sabe onde que Jesus curou? No poço de Berseba. Ali foi um lugar de aliança entre Abimeleque e Abraão, naquela terra em que Abraão estava habitando. E assim eles fizeram um concerto lá em Berseba. Depois que se levantou Abimeleque, ficou o príncipe dos seus exércitos e eles voltaram para a terra dos filisteus. E ali ele plantou um bosque, invocou o nome do Senhor e peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. E Abraão então foi peregrinar na terra dos filisteus. E assim termina o capítulo 21, muito bonito, né? Cheio de ensinamento. Leia de novo e aprenda mais com o Senhor. Todas as vezes que você lê essa palavra, você vai ver uma coisa nova. O Senhor vai te dar uma nova revelação, um novo alento, mais um motivo de confiança no Senhor. Você vai aprendendo, você vai entendendo como o Senhor faz tudo correr para um propósito. Ele sempre traz tudo e desenha tudo para as pessoas porque ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Se você estiver seguindo no propósito do Senhor, pode ter certeza que tudo vai dar certo. O lugar mais seguro para você estar é debaixo do propósito de Deus. Ele fala onde você vai chegar, mas ele não conta o processo, porque se ele te contar o processo, você desiste. Mas confia no propósito de Deus para a sua vida. Segue em frente e o Senhor vai te dar a vitória e Ele vai te mostrar um caminho mais excelente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde nesse dia e amanhã a gente volta com o capítulo 22, aonde nós vamos ter uma cena muito importante, que é quando Deus manda o Abraão sacrificar seu filho, seu único filho, Isaque. Aí tem muito ensinamento para nós. Amanhã a gente volta em nome de Jesus. Um abraço.